Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, nessa belíssima oportunidade nós convocamos a você que é inscrito no canal a assistir mais uma publicação neste canal. Hoje nós vamos falar sobre após o milagre veio a perseguição. Irmãos, texto encontrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 4 e versículo 31. Diz a palavra do Senhor Jesus. Nós sabemos que o milagre lá do templo chamado Formosa foi o primeiro milagre apostólico, certo? Que aconteceu depois do Pentecoste, quer dizer, após o revestimento do poder de Deus. Eles saíram a divulgar a palavra do Senhor Jesus, se encheram do poder de Deus e se esvaziaram de si mesmo. Tanto é que Pedro e João olhou para o aleijado e disse: nós não temos nada, porque materialmente eles não tinham realmente nada. Não tinha casa, não tinha carro, não tinha celular, claro, e não tinha nada, irmãos. Eles não mentiram quando disseram: nós não temos nada. Mas o que nós temos, nós vamos te dar. Entendeu, irmãos? Então, em virtude desse milagre, veio a perseguição religiosa em Jerusalém. Os crentes foram dispersos. E o diácono Filipe desceu a Samaria. Como foi que Jesus disse: ide pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, começando por Samaria até os confins da terra. Então, o diácono Filipe começou a pregar o evangelho por Samaria. Ali ele anunciou a palavra com grande poder, irmãos. A multidão, irmãos, entendia, unânimes, irmãos, as coisas que Filipe dizia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa perseguição, irmãos, não veio só depois do milagre. A perseguição veio depois do Pentecoste, certo? E foi fundamental que essa perseguição viesse, irmãos. Irmão, perseguição aos crentes não é, como é que se diz, não é tão fatal assim, que venha estragar, não. Que quando um crente ele é perseguido, não é? Quando a igreja é perseguida, os irmãos daquela igreja começam a se dispersarem a outras cidades e outras regiões. E chegando lá, eles vão plantar a semente, eles vão pregar o evangelho. Se não houvesse essa perseguição, Filipe não teria descido para Samaria e ter começado a pregar o evangelho por lá. O povo de lá, irmãos, não iria entender ou ouvir Filipe e entender o que eles estavam dizendo. Então, Samaria estava precisando de um diácono para evangelizar. Ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, ele, Deus, porque Jesus disse que os meus sinais seguirão os que crerem, tá? Jesus sempre contribuía com seus apóstolos. Eles falavam e Jesus realizava o milagre. Irmãos, as pessoas eram libertas, irmãos. Olha aí, irmãos, o mesmo poder que Deus deu a Jesus para libertar os paralíticos, certo?
e levantar os coxos, Deus concedeu aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Ok, irmãos? As pessoas, os possessos, irmãos, eram libertos. Os paralíticos de coxo eram curados, irmãos, curados. E houve grande alegria naquela cidade. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Você está entendendo? Entendeu, irmãos? Pois é. Aí veja bem, irmãos. Certo? Pedro e João são enviados pelos apóstolos a Samaria, irmãos. Veja bem. Filipe foi na frente. Filipe pregou o evangelho e os milagres aconteceram, mas estava faltando algo. Irmãos, estava faltando algo. Certo? E aí veja o que aconteceu. Pedro e João são enviados pelos apóstolos a Samaria e ao chegarem lá, sabe o que aconteceu, irmãos? Oraram pelos samaritanos para que eles recebessem o Espírito Santo e impuseram-lhe as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quem mesmo? Os samaritanos. Mas como? Você lembra da conversa da mulher samaritana com Jesus? Lembra como foi, como era? Como foi a conversa? Que os judeus não se davam com os samaritanos? E agora os samaritanos receberam, tá, irmãos? O Espírito Santo. Pedro estava na cidade de Lida, perto de Jope. Onde era que Pedro estava, irmãos? Lá para onde Jonas fugiu. Quando foi chamado para ir ao cenáculo, vem cá, meu filho, ao cenáculo, na cidade de Jope, onde estava o corpo de Dorca, uma mulher piedosa e notável pelas suas boas obras e esmola que fazia. Uma mulher muito piedosa. Tá, irmãos? Ao chegar ao cenáculo, olha o que aconteceu, irmãos. Onde o corpo de Dorca estava sendo velado, as viúvas que foram assistidas por Dorcas rodeavam o apóstolo. Quando ele chegou, as viúvas que se vestia com as roupas que Dorca fazia, cercaram o apóstolo. Vimos? Chorando e mostrando as túcanas e vestidos que Dorca fizeram enquanto estava com elas. Era como se estivesse implorando para Pedro, para que Pedro fizesse alguma coisa. Irmãos, irmãos, Pedro pediu que todas se retirassem. Podem se retirar. Tem hora, irmãos, que para Deus fazer milagre, é preciso que algumas pessoas se retirem. Tá? É preciso que alguém se retire. Irmãos. Se retirasse. Pôs-se de joelho, orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Se levantou, olhou para Pedro e sentou-se. Pedro gostava. Pedro, ele era, além de ser um homem usado por Deus, ele era compassível. Ele tinha compaixão. Ele estendeu a mão lá para o coxo, lá no templo, e agora estende a mão,
E ele lhe estendeu a mão e levantou. Ela estava sentada, ele levantou. E chamando os santos, as viúvas, e apresentou viva. E glória! E benção! Mano, esse fato notório, irmãos, esse fato tornou-se notório em toda a região, irmãos. Era como se tivesse um carro avisando. Aconteceu na cidade de Doca, aliás, na cidade de Jope. Pedro foi convocado para ir à casa de Doca, porque a mesma estava morta, e depois que ele orou, ela foi ressuscitada. Irmãos, Pedro continuou em Jope por muitos dias, irmãos, hospedado na casa de um homem chamado Simão. Irmãos, olha a continuação, a gente vai ver essa continuação em outro vídeo. Aonde foi que ele ficou, irmãos? Na casa de um curtidor. Na casa de um homem chamado Simão, um curtidor. Olha, rapaz. Curtidor de quê, irmãos? Mexia com o quê? Com couro de vaca, coisas imundas. E onde é que Pedro estava? Na casa de um curtidor. Foi ali que, numa reunião de oração, ele recebeu a visão de Deus para abrir a porta do evangelho aos gentios. Vamos lá. Para a casa de quem? De Cornélio. Primeiro os samaritanos, agora os gentios. E em seguida recebeu emissário da casa de Cornélio, um gentio piedoso, para ir à sua casa para pregar o evangelho. Pedro vai com eles, prega o evangelho na casa de Cornélio, e as pessoas atendem a palavra, recebem o Espírito Santo e são batizados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É assim que Deus faz, irmãos. A melhor maneira de se obter perseguição é fazer algo que o diabo não gosta. Faça algo que o diabo não gosta. Aí você vai ser perseguido, vai ser humilhado, vai ser massacrado. Tudo que você fala vão distorcer, tá? Porque você está fazendo algo que o diabo não gosta. Que Deus em Cristo abençoe você e toda a sua família. Se inscreva no canal, não é isso? Se inscreva aí no canal, ative o sino de notificação e dê aquele like. E que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém.